o culto deve ser santo, né? Aí, seguindo aí a leitura, né? Quanto do culto deve ser santo e expresso em santidade? E quanto do culto deve ser contextualmente influenciado e destinado a alcançar a cultura secular? Embora seja impossível remover todas as influências culturais do culto, a igreja nunca deveria propositalmente moldar seu culto de modo a se assemelhar aos costumes da cultura secular, especialmente a cultura popular profana. O culto a um Deus santo, realizado por um povo santo, deve ser sempre santo em sua natureza, prática, expressão e forma exterior. O que é santidade, irmãos? O que é santidade? Separação, consagração, né? É Deus pegar, isso aqui está no meio imundo, né? Isso aqui está em trevas, então eu vou consagrá-lo a mim. E tira e coloca sobre um novo terreno, um novo lugar. Os santos, como diz Pedro, é justamente isso. Fomos tirados de um reino de trevas para um reino de luz, correto? Então Deus nos consagrou a Ele. O culto a qual o povo santo de Deus oferece ao Deus, prioritariamente por sermos santos, deve ser santo, mas ainda assim, amados, acima disso, porque é oferecido a um Deus santíssimo. Então, logo, o culto não deve ser de qualquer forma. Por isso que ele lança as perguntas. O quanto desse culto deve ser santo e expresso em santidade? 90%? 60%? 80%? E quanto do culto deve ser contextualmente influenciado e destinado a alcançar a cultura secular? Quanto? O quanto que devemos, como eu tirei o copo para cá, um novo terreno, um novo mundo, um novo reino. O quanto que eu tenho que trazer desse antigo modo aqui, a qual eu vivia, para estar parecido e ter uma aparência de algo palatável, algo atrativo, e de certa forma transformar isso, ao qual o próprio Deus limpou e separou. Quanto? Então é o que nós devemos pensar agora nesse ponto, né? Como que nosso culto deve ser? Uma das pessoas que nos visita, que é de outra igreja, né? Visitou uma vez, na verdade, falou: nossa, as pessoas ficam duras na igreja, né? Não olha nem para o lado. Não vai olhar para onde? Né? Por que as pessoas acham estranho? Justamente por causa de costumes. Porque elas estão acostumadas em outras maneiras de cultuar a Deus. Né? Estou querendo dizer que somente a gente aqui tem certa reverência, né? Que deveríamos melhorar muito, muito, por causa do Deus a quem estamos querendo cultuar. Né? E isso que eu sempre falo de horário, né? O nosso culto, amados, começa na nossa preparação ao culto. Não aqui somente. Nós devemos já nos preparar para acordarmos cedo, estarmos em condições para ir cultuar. Né? Então, o sábado, geralmente, que antecede o dia do Senhor, é o dia que você faz todos os preparativos quando consegue. Né? É claro que existem casos esporádicos, né? Situações extraordinárias. Mas se os seus dias estão normais, você está conseguindo levar normal, você deve, por obrigação, se preparar um dia antes. Já deixar as comidas prontas, se necessário, né? Ou já deixar tudo comprado já, para você não precisar sair. Esse é o ideal. Para quê? Para justamente você ter tempo hábil para estar no horário no culto, para estar cultuando sem preocupações externas. É um dia para que você permaneça aqui totalmente voltado e consagrado ao Senhor. Tá? Então o culto deve ser santo? Sim. Quanto? 100%. Nós devemos nos esforçar ao máximo. 100% santo. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. O padrão de santidade sempre vai ser o padrão de santidade de Deus. Ah, mas pastor, a gente nunca vai conseguir nessa vida. Isso é uma abertura para você colocar sua régua lá embaixo?
Ah, já que eu nunca vou ser santo, então vou viver em pecado. Ah, já que a gente já é pecador, então vamos moldar o culto a Deus Santo, ao Deus Santo, aos nossos moldes pecadores. É assim que vamos pensar? Não. Vamos desempenhar todos os esforços necessários, vamos fazer de tudo para que o culto seja santo. Tá? O culto é santo por sua própria natureza. O culto é um ato sagrado e santo, assistido pelo poder do Espírito Santo e dirigido a um Deus santo. Quando olhamos para a teologia do culto, aprendemos que o culto vem de um coração que foi santificado pela verdade. A adoração ocorre quando Deus encontra seu povo em seu contexto cultural e então o santifica pela verdade para que possam estar na presença de Deus, que habita em lugares celestiais. Em outras palavras, cultuar é deixar o átrio deste mundo e atravessar o véu, Cristo Jesus, para o Santo dos Santos. Portanto, enquanto os adoradores sobem os degraus em direção, degraus, né, que está separado aqui, em direção ao trono de Deus, os cuidados deste mundo devem ser deixados para trás. É isso que me causou estranheza, né? Por exemplo, missionários que vão para a África, né? Aí chegam lá, tem uma cultura muito forte lá. Tem uma cultura de rituais, tem uma cultura de muitas coisas. E eu estou indo lá para plantar igrejas cristãs, evangélicas, né? O cristianismo deve ser pregado e ensinado lá. Logo eu vou trazer a forma bíblica, esse vai ser o padrão, não a cultura que está lá, né? Para aquele contexto. Então eu diria que muitos, né? Eu não vou mexer nisto, vou permanecer, vou trazer até mesmo para a igreja, para que as pessoas ali possam receber do evangelho, mas continue com esses hábitos culturais pagãos. Eu pergunto, e você? Pastor, mas é muito difícil chegar lá e querer mudar a cultura. Não é você que vai mudar a cultura de ninguém. É a própria palavra. O seu compromisso é ensinar as Escrituras. E a pessoa, através de uma consciência cristã liberta do pecado, ela ter a concepção de que aquilo que ela está fazendo é errado. Agora, se eu como ministro, pastor, eu permito que certas práticas continuem com o pretexto de atrair as pessoas e não dar o choque cultural, mas aí eu dou o choque na Bíblia, aí eu posso. Aí eu dou o choque na santidade de Deus, aí posso. Então é muito fácil, irmãos, viver pela aparência, viver pelo que os olhos veem, né? E não seguir isso como autoridade máxima sobre nossa vida. Então eu acredito no seguinte, amados, você está em outro país, ou até mesmo aqui no Brasil, né? Se você sair daqui do Sudeste e ir para o Norte, a cultura já muda completamente, drasticamente, né? O peso cultural lá é outro daqueles que estão aqui. Aí você vai chegar lá e você vai se habituar à cultura, né? Então você deve ter um tempo antes de querer cultuar a Deus, de ensinar o que é um culto para as pessoas. Claro que é convertidos, né? Então é complicado, irmãos. Mas muitos missionários aí, eles são pressionados a emitirem relatórios periódicos. E eles são cobrados, porque existe um investimento, né, na ida deles para esses lugares, para eles já logo darem resultados e plantarem igrejas, estarem cultuando e baterem a fotinho lá do culto cheio. E isso vem em cima o quê? Da qualidade do culto. A necessidade de ter algo funcionando lá para dizer no relatório, olha, o nosso missionário plantou mais uma igreja lá não sei aonde na África. Essa necessidade, ela suplanta o entendimento bíblico do que é culto. E o perigo é deixar o culto ser moldado e retirar a santidade do culto. E a pergunta vai ser clara, este culto Deus está recebendo? É isso que nós temos que perceber. É isso que nós temos que pensar, né? Então o culto é santo por sua própria natureza. O culto é santo porque é realizado por um povo santo e é um Deus santo. Então, nós temos que pensar,
né? O quanto que a cultura vai contaminar isso. Olha lá, Salmo 66, 18. Deus não recebe os louvores dos homens quando eles abrigam o pecado em seus corações. Aqueles que buscam adorar a Deus devem primeiro reconhecer, confessar e arrepender-se de seus pecados antes de poder elevar seus louvores a um Deus santo e de uma maneira aceitável. Não, agora sim o Salmo, né, 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Uma vez muitos não entendem isso, né? Um irmãozinho, né, ficou triste, né, chateado com alguma coisa que aconteceu. E eu cheguei e orientei esse irmão, falei, olha, se acerte com a pessoa. Se acerte porque você está vindo cultuar. E se você não se acertar e acalentar esse pecado no seu coração, porque você está com uma ressalva, você está com algo contra a pessoa, não existe culto. E a pessoa me falou, mas o culto é Deus, é a Deus. É justamente isso. É por ele ser santo, é que ele não vai receber o seu culto se você estiver com algo no seu coração. Por isso que devemos confessar, por isso que devemos nos arrepender, por isso que devemos reconhecer as nossas culpas, falar abertamente sobre isso, pedir oração. E se está com algo contra alguém, chegar, irmão, eu percebi algo que o irmão fez, me chateou, e se abrir, se esclarecer com a pessoa. Porque isso precede ao culto. Então não é só entrar aqui, sentar aí e pensar que está cultuando a Deus. Não. Tem que ter antes um preparo. Por isso que eu sempre deixo aqui 30 minutos de oração antes, para você se preparar para tudo que vamos fazer aqui. Não é só chegar, não. Não é só chegar, não. É você se preparar. Porque o culto é santo. A EBD é santa. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar ali, então veja, um ato de culto a Deus. Um ato de ação de graças a Deus. Porque ofertar é graça, correto? Como já vemos várias vezes aqui nos textos de 2 Coríntios. Então, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar ali, ato de culto, e ali se lembrar, olha só, ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro. Então não vá, não tem culto, olha só, interrompa o seu culto, interrompa a sua ida lá de deixar a sua oferta, e vá primeiro se acertar, se reconciliar com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Perceba, se você se lembrar que seu irmão tem algo contra você, então não necessariamente é você sentindo algo contra ele. Mas as duas situações se enquadram. Estou vendo ali que o irmão, depois que aconteceu certo fato, ele ficou triste comigo. E você sabe daquilo. Aí você fala, o problema é dele, ele que se acerte com Deus. Se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com ele. Por que Cristo nos informa isso? Em Mateus 5, Sermão do Monte. Por que ele ensina isso aos seus apóstolos, seus discípulos? Por quê, irmãos? De maneira sã. Então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você está guardando mágoa contra ele. E Cristo está contra isso. Muito claro. Muito claro. Eles têm aqui alguma proibição, então? Por mais que você não enxergue, não faça dessa forma o seu culto. Mas indiretamente aqui tem alguma proibição nesse verso? Sim, de cultuar com alguma ressalva contra o seu irmão. Tem uma proibição aqui, irmãos. Tá? Agora, as pessoas entendem isso?
Você pratica isso? Quantas vezes já cultuou com raiva de alguém? Com ódio? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes? Né? Ou pensando, sabe, né? E fica com aquela ressalva. Né? Algo no coração, algo maligno, algo ruim. Algo que não é santo, algo que precisa ser confessado, algo que precisa ser explanado, resolvido. E o Deus que recebe o culto, conhece nossos corações? Não existe máscara perante Deus, irmãos. Tá? O culto deve ser santo na expressão. Tá? Entrar na presença de Deus, de um Deus santo, é uma coisa temível. Temível. O culto nunca é um assunto casual, pois não estamos entrando na presença de um simples homem, mas de um Deus transcendente e santo. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, com piedade. Devemos nos alegrar, mas devemos nos alegrar com tremor. Salmo 2:11. Portanto, considerar e agir como se Cristo Jesus fosse nosso parceiro é tratar o santo de Israel com desprezo. Salmo 5:7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, amados, não é algo casual cultuar a Deus. Não é só uma atividade na sua semana, na sua agenda. Eu penso o seguinte, né? Por exemplo, quando você lê Esther, né, para ela se apresentar perante o Deus, como é que era, irmãos? Perante o rei. Como é que era? Hã? Permissão e não, e o que mais? Aí a pessoa, ei, beleza, chefe? Tranquilo? Era assim? Como que era? Tinha que esperar ele estender o cetro. Se ele te olhasse lá e não estendesse, você não entrava. E você já chegava lá tremendo, porque você fala, pode matar. Ele matava. Tanto que antes, né, eles jejuaram, oraram, né? Antes dela entrar na presença. Exato. Perante um homem, hein? Perante um homem. Aí tem as advogadas, né? Vai lá diante do juiz lá. Como é que é? Pode chegar lá de qualquer jeito? Pode falar de qualquer jeito? Com gíria, com... Pode? Não pode. Não pode nem se vestir, você nem entra. Se você chegar de bermuda lá, você nem entra. Chegar de regata. Chega lá diante do juiz lá, na porta, né? Porque o juiz vai estar lá dentro. Chega na porta de regata lá. Eu tenho uma audiência marcada. Entra? Não entra. Não entra. Por quê? Porque ali é tido como um local onde se aplica a justiça e as autoridades estão ali dentro. Né? Tudo bem que a justiça no nosso país nós sabemos muito bem como é que está. Mas indiferentemente disso, existe ali uma reverência perante homens. Agora vamos voltar para a nossa realidade. A quem estamos servindo? Ao Deus que instituiu todas essas autoridades. Ao Deus que governa tudo e a todos. E nós estamos aqui para cultuar a Ele. De que forma? O que eu quero que você pense é a forma do culto é importante. Como que estamos nos apresentando a este Deus? No nosso coração e no nosso exterior. Então, amados, o culto deve ser santo na sua expressão, no seu exterior. Tá? Devemos ter essa preocupação. O culto deve ser santo em sua forma externa, né? Que já é o próximo slide. Alguns morreram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque não se aproximaram de Deus de uma forma santa e aceitável.
A igreja é chamada a adorar na beleza da santidade. Se a forma externa do culto não importava, por que Deus disse a Moisés para tirar suas sandálias quando ele se aproximava da sarça ardente? Por quê? É uma premissa falsa pensar que o culto precisa ser contextualizado culturalmente para ser mais eficaz em alcançar a cultura. Isso porque o que se entende por contextualização não é tornar o evangelho claro e fácil de se entender, mas tornar o evangelho mais apelativo e atraente à sociedade. Integrando música secular, um Jesus moderno e bacana, né? Aí por isso você vai em algumas igrejas, aí você vê lá, reunião dos homens, né? Aí mesa de bilhar no meio do culto, né? O pagode, o grupo de pagode lá em cima, lá tocando pagode gospel, né? O que eu não entendo, né? Por que precisa de um pagode gospel, né? E assim você vai tornando um culto a Deus em algo totalmente profano, né? Algo bacana, atraente. Então, segundo a lógica que eles seguem, quanto mais secular for o culto, mais a sociedade irá adorar. Não é esse o pensamento das igrejas? Quanto mais apelativo, quanto mais atrativo for, melhor será, né? A última que eu vi, deve ter gastado uma dinheirama naquilo, né? Mas sabe aquelas capas de revista, né? De mulheres, né? De moda, né? Aí aparece lá. Fizeram uma vitrine assim. E atrás um banner, né? Como se fosse o de uma revista. Aí as mulheres entravam lá, isso no culto, né? E tiravam as fotos lá. Como se estivesse na capa da revista. E na foto parecia mesmo a capa da revista, né? Aí eu fiquei perguntando, qual a necessidade disso para um Deus santo? Qual? Né? Precisa disso? O culto ordenado na sua palavra é um culto em santidade, um culto, digamos que simples, objetivo, cantar a Ele, a sua palavra, orar a sua palavra, pregar a sua palavra. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Rodrigo outro dia mandou para mim lá o culto dos motoqueiros, né? E colocaram aquele globo, né, que tem no circo, né? Onde a moto fica girando. Eu já vi igrejas colocar o octógono e fazer o UFC na igreja, né? Para quê? Né? Então, para os irmãos terem uma noção que as igrejas estão aderindo à contextualização secular para poder atrair as pessoas, né? E quando você atrai pessoas por meios carnais, e elas virão, para que você permaneça com elas lá, você tem que continuar com os meios carnais. Senão elas vão embora. Tá? Uma pessoa carnal, ela só é alimentada e sustentada e permanece feliz quando os meios carnais são ali mantidos. Agora, um eleito de Deus é diferente, porque o que atrai ele são as coisas santas. É a palavra de Deus pregada, as coisas que interessam e são são agradáveis a Deus. Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Olha lá, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui tem uma forma nesse salmo. Aqui está amarrado. Devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmo 96, 9. Tremam perante o Senhor. Êxodo 3, 5. E disse, não te chegues para cá. Deus falando a Moisés. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
A sarça lá e Deus falando a Moisés. E Moisés já chegando, né, com a sandaliona lá, e você pensa, né? O que uma sandália vai interferir na santidade? E aí? Aí isso me faz pensar, não sei, é você. Claro que a sandália ali, né, tem um sinal de respeito, né, de você estar perante reverentemente. Mas se Deus se preocupou com uma peça de roupa de Moisés para que ele se aproximasse, imagine o que está no nosso coração. Imagine. Isso me faz pensar quantos cultos eu vim prestar a Deus que Ele nem sequer ouviu ou recebeu. E aí você está perdendo tempo. Aí eu e você estamos perdendo tempo. Porém, o problema é que o verdadeiro culto nunca será agradável a uma cultura secular. É o que eu falei para os irmãos. O verdadeiro culto nunca será agradável a uma cultura secular. Os incrédulos não podem e não adoram a Deus. As igrejas podem ajudar os não convertidos a desfrutar de um estilo místico de adoração que apela aos sentidos. Mas nunca podem fazê-lo desfrutar e se deleitar na santidade de Deus. O mundo deveria se sentir desconfortável e condenado na presença de Deus. Para que um culto seja santo, ele não precisa buscar se igualar a costumes antiquados e puritanos do passado. Mas a santidade também não inclui o desejo de imitar a cultura popular retratada nos filmes ou na TV. Uma cultura que está tão manifestamente associada à rebelião e à impiedade. Tá? Eu vejo... Eu parei até de ficar acessando muitas redes sociais, porque lá o pessoal começa, né, nessas páginas aí de cristãs, né, que colocam mensagens, mas às vezes eles colocam alguns vídeos de como que está aí as igrejas aí fora, né? Eu já vi gente tocando funk na igreja e dançando funk no meio da igreja, né? Aí eu penso, o funk é usado para quê? Geralmente você associa a letra do funk a quê? Aquilo faz apologia a quê? Né? Será que eu preciso pegar os textos bíblicos e colocar uma melodia daquela que eu sei claramente que está associada a uma música profana? Será que eu preciso fazer isso? É lícito? Você pode fazer se você quiser. Tudo me é lícito. Mas é de bom tom? É de bom tom um crente ficar cantando funk? É de bom tom? Então eu tenho que pensar nessas coisas, irmãos. E parar, né, de querer sujar as coisas de Deus. Aqueles que querem ver onde está a linha divisória, a linha que separa a santidade do mundanismo, são os mesmos que querem ver o quão perto podem chegar dessa fronteira. Perigosa, hein? Ao invés disso, a igreja deveria desejar ser pura em cada detalhe de seu culto, e tudo que for questionável, ofensivo, provocativo, ousado, ou mesmo de gosto um pouco duvidoso, deve ser evitado. As pessoas gostam de testar Deus, talvez, né? Ficar brincando com Deus. Isso aqui não tem problema. Pastor, você está muito duro, muito severo. Não, isso aqui não tem problema, dá para fazer. E a pessoa vai fazendo concessões. Concessões. E o que é nos ensinado aqui, irmãos? Que para Deus, tudo que for questionável, aí você pensa, isso que eu estou fazendo é questionável? Aí você pode pensar, né, na sua mente relativista. Tudo é questionável. Aí você vai para o segundo passo. Isso é ofensivo? Isso é provocativo? Isso é ousado? Isso é ético para um cristão?
Tem muitos pastores que trazem essa matéria, que inclusive é de seminário, a ética cristã, para dentro das igrejas. Porque hoje muitas pessoas não sabem ter ética. Não sabem ter ética. Né? E precisamos começar a refletir sobre o que eu estou fazendo e como estou fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22 diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O que é pôr à prova todas as coisas? É justamente você ver. Isso é puro? Isso é agradável? Isso é santo? Deus vê como isso? Claro que a forma como você enxerga a Deus vai influenciar nesse questionamento. Colocar à prova todas as coisas, qual que é o crivo? Palavra, e a palavra é direcionada para o ser de Deus. Então, o quanto que você conhece de Deus vai te dar parâmetros para colocar as coisas à prova. Agora, se você tem a santidade de Deus lá no chão, pequenininha, como foi dito aqui, você acha que Jesus é seu parceiro, seu companheiro, né? Aí as coisas que você vai fazer vai ter esse crivo baixo. Não, Cristo é santo. Eu sou pecador. Deus é excelso, majestoso. E eu sou criatura, pecadora. Logo, eu tenho que pisar em ovos para não desagradar o meu Deus. Afastem-se de toda forma ou aparência, né, algumas traduções, de mal, ou do mal. Então, amados, eu vira e mexe, eu venho aconselhando algumas pessoas: evita a aparência do mal. Cuidado. É certo você fazer isso? É certo você escrever isso? Problema de quem esteja vendo? É assim que eu devo pensar? A roupa que eu visto, será que eu não tenho que pensar como que os outros estarão me vendo? Será? Problema da mente poluída. Tem crente que fala isso. O mal está na pessoa e nos olhos que está vendo. Não, eu posso fazer. Aí você não está cumprindo aqui a se afastar, a evitar toda a aparência do mal. Por exemplo, Elisiane mora lá, não tá bom, precisa de carona, eu estou sozinho, minha esposa não está comigo. Aí vai eu e Elisiane dentro de um carro sozinhos, levar ela lá. Tá certo isso? É de bom tom? Se eu posso evitar, eu evito. Agora, se minha esposa está comigo, né? Se tem mais pessoas também comigo, aí ok. Para evitar, porque aí eu passo lá, né? Com a Elisiane no carro e alguém vê ela, o pastor, tá tendo um caso, né, com a fulana. Acontece. Por não evitar a aparência do mal. Tudo, irmãos. Um crente deve estar constantemente pensando, né? O irmão estava falando aqui, lá no trabalho é terrível. As pessoas só ficam falando de coisas imorais. Aí você está lá no meio. Será que é bom você estar no meio? Será que você não deveria evitar a aparência do mal? Aí tem uma fulaninha lá que, né, quando eu trabalhava, tinha lá a mulher que trabalhava no meio dos peão lá, né, na fábrica, e todo mundo sabia que ela traía o marido. No próprio chão de fábrica lá já tinha uns 6 que já tinham saído com ela. Aí eu estava lá, eu sou crente. Ela chegava perto de mim, eu ia para o outro lado. Porque se visse eu trocando meia dúzia de palavras com ela, eu ia pensar o que de mim? E eu vou ficar lá? Eu não. Eu estou fora. Então são coisas que a consciência cristã que vai te trazer. Mas se você relativizar as coisas, você não vai afastar-se do mal. Você não vai evitar a aparência, amados. A forma. Não é nem o mal em si. É aquilo que transparece, que já gera alguma dúvida. Se gera dúvida, não faça.
Na dúvida, não faça. Tá bom? E isso, claro, se aplica tanto em nossas vidas e também no culto. Richard Baxter, né, um puritano, ele diz: lembre-se das perfeições daquele Deus a quem vocês adoram, que ele é espírito e, portanto, deve ser adorado em espírito e verdade. E que ele é grandioso e terrível. E, portanto, deve ser adorado com seriedade e reverência. E não deve ser afrontado ou cultuado com gracejos ou palavras instituídas de vida. E que ele é muito santo, puro e zeloso. E, portanto, deve ser adorado com pureza. E ainda que ele está presente entre vocês, e todas as coisas estão nuas e descobertas diante daquele a quem devemos adorar. Aí o que dizer daqueles pastores que ficam fazendo piadas de casamento em cima do púlpito? E ainda falando baixaria, hein? Fala muitas baixarias, tá? Em cima do púlpito. Ali é o lugar para isso. Aquilo não deve nem ser falado, né, por um cristão, as coisas que esse pastor fala. Você sabe muito bem de quem eu estou falando, né? Quarto ponto. O culto não deve se concentrar no que é físico, tá? Qual é o uso adequado de objetos tangíveis dentro do culto espiritual? Objetos físicos e rituais externos eram uma parte vital do culto da antiga aliança, que tinha um animal, tinha um propiciatório, tinha a arca, tinha o candelabro, né? Meios físicos. O local, o sacrifício de animais, o templo, a mobília do templo, as vestimentas sacerdotais, o incenso e vários outros objetos corpóreos, físicos, eram utilizados no culto, correto? No Antigo Testamento. Na verdade, o culto da antiga aliança não seria aceitável se não fosse prestado por meio de usos desses objetos físicos. Hoje, o culto católico romano está intimamente ligado ao que é material, aos objetos, às coisas físicas. Para facilitar a missa, a Igreja Católica construiu catedrais imensas. Aí você vê lá a Aparecida do Norte. Implementou o uso de imagens, erigiu estátuas e altares e adornou os seus ministros com vestes sacerdotais. Todos esses objetos ajudam a criar uma dimensão visível e tangível para a adoração. Então, não só para criticar, né, a Igreja Católica Romana, mas vamos falar de evangélicos. Templo de Salomão. Você chega lá, quem já foi? Alguém aqui já foi? Passou na frente, né? Você passa na frente assim, você fica vislumbrado. Se você entra, aquilo te cria uma atmosfera assim, ó, pela beleza e pela magnitude do tamanho das coisas, que você fica assim, ó. Aquilo ajuda a criar um ambiente místico. O que você acha? Ajuda? Com certeza. Então não é só os católicos não, romanos. Tá? Todos esses objetos ajudam a criar uma dimensão visível e tangível para a adoração, para envolver os outros sentidos empíricos, por exemplo, olfato e audição, e até mesmo a visão. Tá? O culto protestante contemporâneo, do mesmo modo, passou a ser caracterizado por uma expressão multissensorial de adoração. Iluminação fraca, velas, incenso, música agitada, alta, vídeos e outros efeitos visuais estão lá para ajudar a carne a ter uma experiência emocional. Fumaça, luzes, explosões, fogo. Né? Se você for lá ver nos Estados Unidos tem uma igreja muito famosa lá que abre até o teto da igreja assim, ó. Hillsong. Abre o teto da igreja e começa a sair um monte de efeito pirotécnico e o povo lá tudo doido. Parece uma rave. Põe aí, né? Depois no YouTube aí você vê.
Culto Hillsong lá nos Estados Unidos. Você vai ver lá. Não vai longe não. Igreja Presbiteriana do Brasil. Do tal Jeremias Pereira, se não me engano, em BH. Põe aí. Põe aí. Aquele que aparece no programa com o Hernando Dias Lopes. Põe a igreja dele aí e vê lá o culto dele lá. Presbiteriana. Aquele homem fez um juramento confessional perante o concílio. Amados, só fazendo um pequeno parênteses, isso é muita desonestidade. É o que eu falei para os irmãos aqui no momento de oração, para orarmos. Se você está numa igreja confessional batista reformada, existe um norte, existe uma confissão a ser seguida. Se você tem, esse capítulo eu não concordo, vai embora. Não é aqui, você vai ficar com hipocrisia. Existe um norte aqui, dia do Senhor. A forma, conseguindo o princípio regulador do culto. Existe tudo aqui um norte, irmão. Para que não aconteça isso que acontece aí com esse homem da presbiteriana. Que faz um juramento. Que diz que será confessional. Aí, na hora que tem o poder em suas mãos, a igreja vira aquela baderna. E a grande pergunta é, por que faz isso? Por que adere a esses meios? Por que não se mantém fielmente apenas ao ensino bíblico, à exposição da palavra? Isso basta. Isso basta. A verdadeira adoração, por outro lado, não pode ser fabricada através do estímulo dos sentidos físicos, mas pela verdade sendo espiritualmente iluminada até o coração da fé. E isso nós vemos aqui, o efeito de estar numa igreja onde não é fabricado estímulo emocional. A pessoa vem, e nós vemos aqui nas reuniões de oração nossa, a dificuldade que os irmãos estão tendo para caminhar, espiritualmente falando. E existe um comparativo de quando estava na igreja lá, que fabricava todos esses meios. Como que você se sentia lá? Você tinha essas crises aí? Estava tudo bem. Estava tudo ok. Porque toda vez que você ia para a igreja tinha um estímulo. Atrás de estímulo. E a consciência cristã cada vez mais sendo cauterizada, extinta. Senso de pecado? Quê? Eu vim de uma igreja que falava, você não precisa ficar se preocupando com santidade. É justamente isso. A igreja está mais preocupada em fornecer e fabricar esses estímulos dos sentidos físicos do que realmente pregar a sã doutrina. E a sã doutrina é arrependa-se, miserável homem, e creia em Cristo, o justo. E somente Ele pode gerar em você a santidade. Somente Ele pode te salvar. O cristianismo, irmãos, é você estar totalmente rendido a Cristo e não gerar nada. Você não gera nada. Você se humilha perante a poderosa mão de Deus. Você se quebranta e clama por necessidade de salvação. E Ele, na sua soberana vontade e misericórdia, te ajuda. É isso. Alguém pode perguntar por que a adoração deve ser espiritual em vez de física? A tréplica é simples. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Os adoradores não podem ver o reino de Deus e o Cristo invisível, a menos que nasçam de novo e lhes seja concedido os olhos da fé. Portanto, o homem natural não pode adorar a Deus, o qual ele sequer pode ver. João 3, conversa com Nicodemos, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Tá? Então, amados, e sem falar do segundo mandamento. Né? Qual que é o segundo mandamento, irmãos? A Daça sabe, né, Daça? O segundo mandamento, né? Da musiquinha. Qual que é, Daça? Você lembra? Mas qual que é? Você lembra? O que proíbe lá? O que é proibido? O que ela falou? Tá quase, Das. É isso aí. É que eles têm a musiquinha, né? Eles têm a musiquinha dos 10 mandamentos e eles vão decorando, né? É que assim não é brincadeira, né, Daça? Colocar você nessa pressão aí pra você falar, né? Coitadinha. Mas ela sabe sim. O que dirá, então, irmãos, o segundo mandamento? Que proíbe qualquer forma tangível de adoração a Ele. Qualquer imagem, qualquer coisa na terra, no mar, qualquer coisa para ilustrar, para querermos adorar a Ele. A adoração, amados, é em espírito e em verdade. E até mesmo pensando no Antigo Testamento, todos aqueles objetos, quem foi que instituiu e deu a forma exata de ser feita? O próprio Deus. O homem nunca teve liberdade de produzir o seu próprio meio tangível para se adorar a Deus. O bezerro de ouro, vocês não sabem, né? O que aconteceu com o bezerro de ouro depois que Moisés desceu lá do monte? O que ele mandou fazer? Bebam o ouro desse bezerro. Mandou engolir. Igual minha mãe falava, né? Se eu estiver fumando, moleque, eu vou fazer você comer esse cigarro. Pois justamente isso. O bezerro de ouro. Comam isso agora. Comam. Deus é adorado em espírito. Você vê o espírito? Você pega ele? Você pega? O espírito está em nós. E em verdade. Princípio regulador do culto. Acabou. Essa é a adoração. Tá? Essa é a adoração. Então, quinto, o culto deve ser ordeiro. As mães agora aí. Né? Quanto do culto deve ser ordenado e quanto do culto deve ser livre e espontâneo? De acordo com 1 Coríntios 14, versos 26 a 33, um culto de adoração não é um culto livre para todos, onde cada cristão pode fazer o que quiser. Há momentos apropriados em que as pessoas podem compartilhar uma palavra ou dar um testemunho no culto. Contudo, mesmo sob a influência do Espírito, os cristãos são chamados por Deus para se submeterem à ordem apropriada do culto. 1 Coríntios 14, 32. Isto porque o objetivo do culto corporativo é a edificação coletiva de toda a congregação, e não a expressão individual de louvor. Qualquer coisa que chame a atenção desnecessária para si mesmo, ou faça com que os outros se distraiam, deve ser rejeitada. Embora a Escritura não estabeleça uma ordem explícita de adoração, ela deixa claro que tudo deve ser feito decentemente e ordeiramente. 1 Coríntios 14, 40. Tá? Deve ter ordem no culto. Tá? Deve ter uma organização aqui. Deus não aceita as coisas, amados. Imagina, cada um aqui fazendo o que quer, o que acha por bem. Né? Um ouvindo música. Já vi isso, gente no meio do culto com fone de ouvido, assim, ó. Dá vontade de pegar o camarada, né? Pega o colarinho assim. Fala, o que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? Você quer afrontar? Você quer fazer o que aqui? Né? Ou vem lá com seus filhos desordeiros,
Porque eu imagino a família com esses filhos. Como é que é a casa? Se num culto a Deus, é moleque correndo, bum, vem pra frente, vapo, e fica pra lá e pra cá e chuta a cadeira. E a mãe lá. Parece que está em Nárnia. Né? Não vendo nada. E o filho lá, mas chutando o irmão. Já foi culto assim? Já viu isso? Cadê a ordem? É decente isso? Queria ver na frente de um juiz. Eu queria ver. Né? De vez em quando eu fico vendo lá uns interrogatórios, lá umas audiências, né? E tem umas mulheres bravas também, viu? Juíza, né? Que põe o dedo e fala, você se comporte aqui. Você fale de maneira correta. Mas no culto? É a Deus, né? Aí enxerga Deus como um Papai Noel, né? Um velhinho barbudo, né? Que tudo faz, né? Em benefício. Aí pode tudo, né? 1 Coríntios, coloquei o texto aí, versos 26 e 33. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, ele está falando do quê, então? Igreja. Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Lembrando que esse língua aqui não é língua dos anjos, tá bom? É idiomático. É glossa. Tá bom? Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Falando consigo mesmo e com Deus. Porque imagina, né, o Maurício ali entende inglês, aí começa a cantar a letra aqui em inglês. Né? Aí eu conheço lá, vamos supor, né? Consigo falar fluente o hebraico, eu começo a cantar em hebraico. Né? Aí a família lá começa em espanhol. Aí entra alguém. O que a pessoa vai pensar? O que é isso aqui? Isso aqui está mais parecendo um centro de macumba do que um culto. E eu já fui nos lugares assim, viu, irmãos? Eu já fui nos lugares assim. No meio da pregação, saía, levantava, dava um grito. Que é isso aqui? Né? Às vezes já estava do meu lado. Aí dá um lá do céu. O que está acontecendo, né? Sem ordem alguma. Sem ordem alguma. Normal? Mas é para ficar mesmo. Não, as maluquices dessa. Muitos anos atrás, né, quando eu ia centro espírita, eu ficava meio impressionado no começo, depois eu acostumado. E muitos anos depois eu fui em algumas igrejas evangélicas, né, pentecostais, e vi a gente rodando na frente assim, rodando, Igualzinho. Mesma coisa. do mesmo jeito que gira lá, gira aqui. Só mudou a placa. As pessoas fazem a mesma coisa. Exatamente. Totalmente contrário ao que estamos vendo em 1 Coríntios 14. Aí ele fala, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem. Olha só. Pois Deus não é Deus. Tudo isso que ele está falando aqui, qual que é a intenção de Paulo ao falar de todos esses dons aqui, de todas essas manifestações aqui? Ordem no culto. Tá? A intenção de Paulo aqui é falar sobre ordem, de como se deve cultuar. Tá? É uma instrução. Pois Deus, olha o embasamento, porque esse pois aqui é uma conjunção explicativa. Ele está explicando o porquê disso tudo que veio atrás. Pois Deus não é Deus de
desordem. Aí você pega o sentido de todas as palavras. Mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então aqui você tem... Aí as pessoas gostam de falar de 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, né? Que ele vem discorrendo para falar, os dons, olha aí, ó. Né? Sexto. Será que eu acabo? Tem quantos aí, Rodrigo? 9? 9 pontos? Tem mais 9 slides? Então vamos parar por aqui, né? Que já deu tempo, senão vai prolongar muito. Então o próximo, vamos falar aí, o culto deve ser centrado na congregação, tá? E aí a gente discorre um pouco mais sobre isso, tá bom?